a Via Láctea para o Al-Haytham. Quer dizer, o conceito de galáxia ele só aparece há 100 anos atrás, cerca de 1920, 1922, quando Hubble ele mostra que as galáxias são um grande conjunto de bilhões de estrelas, né? Então, aqui, mas o que era uma galáxia, né? Quer dizer, o que era essa Via Láctea? O que era Andrômeda para Al-Haytham e para os seus contemporâneos, né? Então, aqui, baseado nesse livro chamado Livro das Estrelas Fixas, né? Um livro do ano de 964, portanto, um livro um pouco anterior ao nascimento, né? Quer dizer, um pouco anterior à obra de Al-Haytham, é um livro escrito por esse senhor aqui, Abd al-Hadi, né, que é iraniano, ele já conhecia, esse Al-Sufi já conhecia Andrômeda e a Grande Nuvem de Magalhães. Claro, como eu coloquei aqui, não como galáxias, né? Mas ele tratava como se fossem nuvens, era como se fossem nuvens, e isso que o Al-Haytham vai estudar. Quer dizer, a Milky Way, a Via Láctea para o Al-Haytham, era como se fosse uma grande nuvem, e ele queria saber qual era a distância dessa nuvem em relação à Terra. No fundo, ele estava buscando até a posição da Terra em relação a essa nuvem. Então, esse livro do Al-Sufi, né, chamado Livro das Estrelas Fixas, teve um impacto muito importante sobre Tycho Brahe. E Tycho Brahe foi um astrônomo, né, do século XVI, que deu grandes contribuições ao estudo da astronomia. Aqui, uma frase muito interessante, né, vamos dizer assim, do filósofo Al-Haytham, do filósofo da ciência. Ele tem um texto, né, um trabalho seu chamado As Dúvidas em Ptolomeu. Ele sempre colocou o Ptolomeu muito em xeque. Olha o que ele diz aqui, eu vou fazer uma tradução assim mais ou menos grosseira, mas está aqui, né? Ele diz que a verdade é buscada para o seu próprio bem, quer dizer, a verdade ela é procurada para o seu próprio bem. Não é uma pessoa que estuda os livros dos seus antecessores, né, e que dá rédeas livres, né, ou que deixa livre a sua, né, da pessoa, disposição natural de olhar para essas obras de uma forma favorável, não é essa pessoa que está buscando a verdade. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que não adianta a gente pegar as obras que nos chegam, as obras de nossos predecessores, né, e querer sempre pensar favoravelmente a elas, né? Não é assim que se busca a verdade. Ele fala, não, ao contrário. A pessoa que está pensando sobre essas obras, sobre esses escritos, né, e está cheia de dúvidas e que tenta seguir as provas e as demonstrações ao invés de seguir as afirmações, né, como sendo uma disposição natural e que muitas vezes é caracterizada por defeitos e deficiências. Então, não é para seguir as obras, no fundo ele está dizendo isso, não é para seguir as obras de nossos predecessores cegamente. Se você está querendo buscar a verdade, você tem que desconfiar das obras. Então ele diz, a pessoa que estuda livros científicos com a visão de querer conhecer a verdade, deveria se colocar de uma forma crítica e hostil a tudo aquilo que ela estuda. Então, ou seja, ela tem que colocar em xeque o que ela está estudando. Então, a pessoa que está estudando ciência, vamos dizer assim, está buscando conhecimento, né? E que, dentro desse conhecimento, ela quer buscar aquela verdade daquele conhecimento, ela deve assumir uma postura crítica, hostil, a tudo aquilo que ela estuda. Então, ele fala, se essa pessoa toma, né? Aqui está apagada, mas vamos dizer assim, se ele toma esse caminho para buscar a verdade vai ser revelada a ele. Quer dizer, a verdade vai aparecer no momento que ele tiver uma postura crítica e uma postura de colocar em xeque tudo aquilo que é passado a ele. E vai revelar a ele, então, quer dizer, a verdade vai ser revelada a eles e os erros, né, naquilo que os seus predecessores escreveram, vão saltar claramente à vista. Então, é isso que ele está querendo dizer. O papel, então, quando ele discute, né, a obra de Ptolomeu, que ele coloca em xeque, Ptolomeu, então, tinha essa visão, né, da emissão, quer dizer, a visão é produzida por raios luminosos que saem dos nossos olhos. Ele reverteu essa ideia e ele adotou a teoria da intromissão. São os raios luminosos que
e que interferem na nossa visão, que produzem a nossa visão. Então, ele vai sempre criticar a obra de Ptolomeu. Também como astrônomo, ele vai criticar a obra de Ptolomeu. Então, ele diz, se você quer buscar a verdade na ciência, você tem, claro, que respeitar, mas você tem que ler sempre com olhos críticos, e ele coloca de uma forma um pouquinho assim, mais assim, até incisiva, né? Você tem que assumir uma postura crítica hostil, né, a tudo aquilo que você estuda. Ou seja, discutir sempre. Essa é a ideia. Não há uma verdade. Nós estamos colocando. Então, acho que isso é importante passar, sobretudo, às vezes, para a pessoa mais leiga que pensa que a ciência ela é dominada por verdades. As verdades da ciência são transitórias também, né? Uma teoria dura, pode durar muito tempo. Vamos dizer assim, a teoria geocêntrica durou muito tempo, até que veio Copérnico e instaurou a teoria heliocêntrica, né? Então, a gente sabe que as coisas, a teoria newtoniana, ela foi colocada em xeque por Einstein, e aí Einstein traz a relatividade, que estende os limites, mostra que a física newtoniana, ela vai, né? Quer dizer, ela vem lá do século XVII até o século XX, 300 anos de física newtoniana como sendo uma verdade. Depois Einstein mostra, não, eu preciso ir além. Essa teoria, ela vale até esse ponto. Daqui para frente eu tenho que buscar uma nova física, que na época foi a teoria da relatividade. Então, sempre essa postura. Einstein foi uma pessoa que adotou muito essa postura, a postura de criticar tudo aquilo que era passado a ele. Então, eu acho muito preconizador, muito antecipador, porque nós estamos falando aqui do século XI, onde o conhecimento, sobretudo no Ocidente, era completamente dominado pela física aristotélica. Então, esses, né, cientistas árabes do Islã, eles vão colocar em xeque o próprio método, né? Vão criar um novo método científico que vai ser adotado pelo Ocidente 500 anos depois. Então, eu acho que é muito